nosso estudo, Sadi, se apresenta para as nossas irmãs também. Quero também falar boa noite às minhas amigas, irmãs. Então, meu nome é Sadi, eu sou esposa do reverendo Nelson, ele é pastor aqui da Igreja Cidade Ademar. Nós já estamos no ministério há mais de 27 anos, né? Então, eu fiz, juntamente com meu esposo, eu fiz um curso bíblico no IBEL, que é o Instituto Eduardo Laine, né, que é em Minas. Depois, acompanhando o meu esposo, nós viemos aqui para São Paulo, ele veio fazer o bacharel dele, os bacharelados dele, né, em teologia, e eu fiz, então, cursei também jornalismo, me formei em 2013 para 2014, e daí trabalhei com alguns sites e algumas coisas nesse sentido, e escrevi um livro, né? 2017 eu publiquei, 2017, o livro é Feminilidade Bíblica, repensando o papel da mulher à luz de Cantares, trabalhando nessa perspectiva de entender um livro tão enigmático como é o livro de Cantares. Né? Então, não me proponho a ser exegeta, mas acompanhar os exegetas. O que é o exegeta, por exemplo? É aquele que entende do grego e do hebraico, e não é a minha especialidade, nem tenho como fazer isso. Mas eu tenho meu esposo em casa, que já é um exegeta particular, e tantos outros que ele vai me orientando para a gente ir entendendo um pouco. E essa jornada é para isso, para que a gente desvende, não totalmente, porque, como já foi dito, ele é um livro bastante complexo e enigmático, mas pescando algumas coisinhas. Eu acredito que, se não dá para entender o livro todo, mas muitas partes são muito claras, e a gente quer, então, navegar nessas águas mais tranquilas. Tá bom? Então, aí eu escrevi esse livro, né? Também estou escrevendo, acabei de escrever um romance, meu primeiro romance, né? O nome do meu primeiro romance é O Vestido Nunca Usado. E é isso, eu tenho trabalhado junto com as mulheres, trabalhado aqui na igreja, né? Com a SAF, e aí, quando me chamam, eu vou lá e dou uma palavra daquilo que Deus tem me dado também. Tá bom? Exatamente, essa Sadi vai ser a nossa norteadora aqui da nossa jornada em Cantares, nesse livro que é muito, muito, muito especial. Como você falou, complexo, mas que tem uma mensagem muito importante para a gente tratar sobre feminilidade, sobre a masculinidade, sobre a relação homem e mulher, sobre casamento e sobre a história da redenção, que é o maior mistério que a gente vai descobrir também ao longo dessa jornada. Bom, para a gente começar então a nossa jornada falando sobre esse livro, eu trouxe aqui para vocês, irmãs, uma declaração, né, de um rabino chamado Akiba, que proferiu essas palavras no ano 100 depois de Cristo, sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Disse Akiba, o rabino: nem todas as eras juntas valem o dia em que Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Porquanto todos os escritos são sagrados, mas Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Eu confesso que quando eu li essa declaração, Sadi, eu fiquei, nossa, a gente está lidando aqui com um livro que é excepcional, exatamente, para ser considerado o Santo dos Santos. E uma coisa interessante, né? O nome do livro a gente colocou aqui, é Jornada em Cantares. Cantares é o título dado na edição da Vulgata, que é a Bíblia em latim, mas o título original no hebraico é uma expressão usada que já diz tudo sobre esse livro, né? Que ele não é qualquer livro, ele é o Cântico dos Cânticos. E Salomão é o autor desse cântico, como a gente vê até no primeiro verso do capítulo 1. E essa expressão é usada para justamente enaltecer a glória desse escrito. Salomão, de acordo com 1 Reis 4,32, foi autor de 1.005 cânticos e 3.000 provérbios. E essa expressão foi usada não à toa, porque esse é o ápice da criação dele. Então, é a primazia de todos os cânticos, dos 1.005 cânticos que Salomão escreveu, está aqui diante de nós, e a gente vai estar se preparando para entrar nesse escrito que, como você falou, né? Terra Santa, estamos mexendo aqui. Então, não é qualquer livro. E, ao mesmo tempo, ele está envolto em um pouco de polêmicas, né, Sadi? Porque são muitos estudiosos falando uma coisa, outro punhado falando de outras. Então, a gente vai entender um pouquinho desses aspectos, né? E para a gente começar, então, Sadi, antes da gente passar para a parte de cânticos especificamente, você escreveu o seu livro,
Feminilidade bíblica, repensando o papel da mulher à luz de Cantares. Quando a gente fala de feminilidade, eu creio que a maioria das mulheres já remete logo ao livro de Provérbios e especificamente ao capítulo 31, que tem a descrição da mulher virtuosa. Por que você escolheu Cantares para falar sobre o papel da mulher no reino, no mundo? O que te fez olhar para esse livro com essa perspectiva? Então, o que me despertou foi um método que eu comecei a utilizar, assim, lá em 2015, 2016, eu queria muito, assim, estava pedindo muito sabedoria ao Senhor, né, e tudo mais. Então, eu pensei, se eu ler os livros de sabedoria repetidamente e tentar até decorar, eu vou, né, caminhar, acho que eu vou adiantar muito essa questão de ter sabedoria do Senhor mesmo, né? E eu comecei, então, li Provérbios e depois Eclesiastes. Então, o que eu fazia? Eu lia toda semana. Então, eu vou ler agora o livro de Provérbios por 2 meses, toda semana, e eu fui assim, seguindo. Aí, quando eu cheguei no livro de Cantares, e eu comecei a repetir a leitura, eu falei, epa, tem alguma coisa aí. Tem um tesouro aqui. Tem alguma coisa aí. Alguma história, tem alguma narrativa. E eu comecei a me despertar e olhar para a Sulamita, né? Nossa, como ela era diferente. Ela é muito diferente. Quem é essa mulher? E eu comecei a me despertar nisso e aí fui pesquisando mais, lendo os comentaristas, pedia para o Nelson, essa palavra em latim, ou em hebraico e tal, e ele foi me falando, e eu falei, sabe que eu vou começar a escrever, quem sabe não sai alguma coisa daqui? E aí eu comecei a escrever e não sei como esse livro saiu, porque uma coisa é começar, viu, Fernanda? Outra coisa é terminar. Com certeza. Né? Então, eu tive essa experiência de ler repetidamente e lá encontrar, saltar uma coisa ou outra dali. Eu vi que era uma mulher muito feminina e que ela talvez não caiba dos nossos dias, né? Nossa, então, eu comecei Deus começou a desvelar para mim e eu comecei a ter muito interesse na narrativa, né? E aí eu percebi que tinha muitos ensinos que foram muito úteis para mim e aí Deus concedeu que eu pudesse realmente organizar, sistematizar e depois fazer o livro, né? Então, a minha experiência com o livro de Cantares é essa. De 2015 para cá, já estamos em 2021, né? Então, eu comecei a ter esse interesse, né? Que legal. Descobri muitas coisas que eu coloquei no livro que eu também quero compartilhar aqui, né? Nós precisamos disso mesmo. E entrando no livro de Cantares mesmo, né? A gente sabe que ele foi escrito pelo rei Salomão. Há alguns estudiosos que comentam, será que foi só Salomão? Não tinha mais algumas pessoas também que podem ter escrito? Justamente por conta de algumas características do próprio livro mesmo, né? Da desconectividade, digamos assim, né? Da literatura e tudo mais. Mas, falando sobre o livro, até onde sabemos e o que se diz na Bíblia, ele é um escrito do rei Salomão, que conta a história da Sulamita, que é a amada, o seu amado, que é o rei Salomão, mas eu vou entrar já numa polêmica para a gente começar a desvendar esse livro, né? E ele é uma poesia lírica, né? Okay. Uma poesia lírica. Aí a polêmica que eu ia jogar para você, Sadi, que a gente até conversou sobre isso essa semana. Alguns estudiosos dizem que talvez não seja somente Salomão e a sua amada Sulamita, mas que pode existir um terceiro personagem aí, que seria o pastor de rebanhos, o pastor de ovelhas, que seria o amado. Então teria o rei, que é Salomão, a Sulamita e este amado, que é um jovem, um pastor de ovelhas. Como é que a gente encara isso, Sadi? Essas versões? Por que Cantares é tão complexo nessas situações? Primeira coisa que a gente pode pensar de Cantares é que não é uma narrativa como as que nós conhecemos, né? As narrativas modernas atuais, né? Então, já é um ponto que a gente vai trabalhar isso. Até trabalhando também, Fernandão, que é um romance para a nossa atualidade, como começou essa história a palavra romance e tudo mais, né? A gente vai chegar nisso. Sim. Mas essa polêmica aí de que não seriam 2 os personagens, o amado e a Sulamita, mas que seriam 3 os personagens, que seriam Salomão, um rei mau, um pastor, né? Um pastor de ovelhas que a Sulamita já conhecia antes. Isso. E que eles se amavam, mas o rei Salomão, andando
pelo império dele, pelo reinado dele, ele observa aquela moça linda e a rapta para si, né? E põe ela no seu harém. Junto lá com o seu harém. E aí o que a gente vê de Cantares são reminiscências, ela sonhando em voltar para ele sonhando, o pastor sonhando em voltar para ela. Né? E aí o desfecho é que ela vai embora e encontra o seu amado. Essa narrativa, o que acontece? Ela começou no século XIX. Começaram a haver muitos questionamentos, né, no século XIX é um século muito simbólico para a questão de um caminhar nas escrituras, já fazendo muitos questionamentos, inclusive de milagres. Então começou a fazer muitas releituras dos livros bíblicos e colocando em xeque todos eles, né? Então que isso aqui não é bem assim, que os milagres de Jesus, né? Tentando racionalizar, exatamente. As equações eram feitas de uma forma em que se desdizia a tradição. E aconteceu também com o livro de Cantares, né? Então quando eu comecei a estudar, eu me deparei com isso, com esses questionamentos todos, e aí daí o que acontece? Qual foi a conclusão que eu cheguei, que inclusive que eu coloquei no livro, né? Sim. É uma conclusão de que isso é inadmissível, porque o livro de Cantares, ele, como todo e qualquer casamento, e a gente sabe que ninguém pode discordar que lá é um casamento, sim, né? Com certeza. Então todos os estudiosos eles têm esse ponto comum de que é sim um casamento. Então se é sim um casamento, então é o casamento que aponta para o casamento final. Então toda a escritura costura esse desfecho, né, de Cristo e a igreja. Então Jesus mesmo disse, né, naquele caminho de Emaús, e falou, vocês não, com aqueles dois homens, e enquanto eles caminhavam, falando assim, ele começou a mostrar que as escrituras falavam dele. Exato. Toda a escritura fala de Cristo. O próprio Cristo fala isso, né? Então toda a escritura fala dele. E tudo é útil para o nosso ensino. Observando esse ponto, eu acho que quando a gente começa a tratar com as escrituras, tem o que a gente não pode mover o pé, que a história é única, é uma história só. Exato. Não existe nenhum espaço na Bíblia que seja desfocado, ou que não fale, ou que não costure a história da redenção humana. Né? Olhando para esse prisma, a gente vê que, de maneira nenhuma, os três personagens seriam a Sulamita injustiçada, o Salomão mau, né? E o pastor herói. Não é isso? O pastorzinho seria o herói. Exatamente. Né? E a gente sabe que Salomão, ele traz em si uma tipologia de Cristo. Aí você fala, nossa, mas ele escreve um casamento tão lindo como esse, e de repente ele dá o título de esposa para 700 mulheres, né? E outras 300 concubinas. Então, o que é isso? Não existe uma incoerência. Não existe uma incoerência, porque, na verdade, todos os tipos de Cristo na Bíblia, eles realçam uma faceta de Cristo, ou duas facetas, mas não Cristo completamente, porque o próprio Cristo, ele veio à Terra, e ele mesmo mostrou quem ele é e apontou para o Pai. Exatamente. Então, os que vieram antes deles apontavam para algumas características, e no caso de Salomão, a característica de ser um rei de muita grandeza e de muita sabedoria, porque quanto à justiça, ele soube. Vocês lembram daquela parte em que ele vai decidir quem é a verdadeira mãe, e de uma maneira maravilhosa ele então, né, resolve aquela questão, e aí a gente vê, que sabedoria. Exatamente. Então nisso ele aponta aí para Cristo, tá bom? Então a gente pode ficar com essa questão. Então eu resolvi essa questão assim, Fernanda. Eu fiquei com a questão de muitos estudiosos que trata realmente como um casamento. O rei Salomão é o noivo e a Sulamita é a noiva, tá bom? Certo, perfeito. E Sadi, uma coisa assim importante também, que eu acho que a gente precisa pontuar, sobre a questão do contexto histórico.
né? Eu acho que isso é uma dica até para todo mundo que está assistindo quando vai ler as escrituras, o quanto isso nos deixa a par do texto no qual a gente vai se encontrar, não fica tão perdido. Então, o que acontece? Qual que era o contexto histórico de Cântico dos Cânticos? O que estava acontecendo? Onde eles estavam? Qual que era o momento? Onde que estava acontecendo, né, essa história para Cântico dos Cânticos ser desenvolvido? Então, resolvendo a questão de quem são os personagens centrais do livro, que no caso seria a Sulamita, E o rei Salomão. o rei Salomão, e a gente vê também as moças de Jerusalém, Exatamente, elas fazem aí um contracanto, uns coros, né? Exato. E elas realçam ou questionam a história, né? O desenrolar dos fatos. Nós temos também lá no final os irmãos da Sulamita, uma irmãzinha nova e uma mãe também que dá tem uma citação lá sobre eles. Verdade. Nós temos também um guarda, né? Os guardas. E esses são os personagens. O ambiente era um ambiente de paz, porque era um ambiente pastoril, bucólico, como a gente quer de um romance, não é isso? Exato. Então, é um jardim. Eu acho muito interessante, porque quando eu comecei a estudar o livro de Cantares, nossa, eu não conseguia parar de pensar no Éden, de como seria lá no Éden. E eu tenho uma citação aqui do Moody, não sei se você... Vamos ver aqui, ele diz assim, é o estudioso Moody, do século XIX, ele afirmou assim: Cantares como um hino, bem que poderia ter sido cantado lá no Éden por Adão, ao receber sua doce esposa Eva. Ai, muito No 6º dia da criação. Aí por que ele acha que poderia ter sido um cântico de Adão ao ter recebido a Eva? Que é tanto por causa da linguagem franca, e você percebe uma linguagem muito franca, né? Uma linguagem santa e pura. Por que a gente tem dificuldades, por exemplo, com quando fala de 3 personagens, né? Porque não cabe essa santidade. Então a gente vê que tem alguma dificuldade muito forte ali. Por exemplo, o primeiro comentarista que falou em 3 personagens, ele diz que Cantares é um livro constrangedor, porque ele teria então até sexo fora do casamento, segundo ele, mas a gente sabe que não é assim. E a gente vai ver que do jeito que ele foi construído, a gente entende também porque o primeiro versículo é beije-me com os beijos de tua boca. Então tem um significado isso aí, um significado santo e puro. Então o livro ele diz ainda, quanto pelo louvor que o livro faz, o louvor que o livro faz ao amor físico puro entre marido e esposa, não deixando margem alguma para a deturpação deste amor concedido pelo Deus Criador. E aí então ele termina assim, o livro faz coro até ao Tiago, né? Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, de quem não há sombra nem variação de mudança, né? Então o ambiente era esse, era um ambiente bucólico. Por que fica muito claro que se não foi Salomão, ou pelo menos pessoas da corte de Salomão, né, escreveram um livro de Cantares? Pelo ambiente de paz, pelo começo de reinado, porque estava se estabelecendo o reino de Israel, né? Era o terceiro, Salomão era o terceiro rei de Israel, e foi um período em que não houve guerras. Houve muita e alguma coisa também, alguns indícios ainda de que é o rei Salomão que está envolvido com o escrito deste livro, é com relação às expressões, que muitas das expressões não eram do ambiente de Israel, eram ambientes de fora. Mas o reinado de Salomão, ele foi um reinado cosmopolita e até universal, digamos assim, porque tinha uma troca de mercadorias muito grande, né? Então a gente vê que exportavam, importavam coisas. Exato. Salomão mesmo, ele era um estudioso sobre tudo. Exato. Né? E em 1 Reis está lá falando, né, sobre como Salomão falou sobre planta, falou sobre desde os cedros do Líbano até aquele matinho que nasce no muro, né? Então ele falou sobre tudo isso. E um pouco em Eclesiastes a gente vê, né, o resultado dessas pesquisas que ele fez todas. Então isso explica realmente essa tanta variedade de gostos, sabores, né? De cheiros e tudo mais.
sobre o estilo literário. Ok. Até para dar um manual, talvez, para as pessoas não entrarem no livro e ficarem perdidas. Porque a gente está saindo de Eclesiastes, depois a gente vai sair e vai entrar em Isaías, e a gente fica, por que esse livro está aqui, né? O que que está fazendo aqui? E a poesia lírica, pelas pesquisas, né, que eu fiz bem por cima, a poesia lírica basicamente é um canto. É um canto. Só que essa poesia de cantares, ela é extremamente diferente do que a gente conhece hoje, porque poucas são as rimas e o estilo também em que a gente encontra na literatura de hoje, né, na literatura ocidental. E aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte: Salomão, ele resolveu escrever sobre casamento, sobre relacionamento, sobre o amor dele pela Sulamita, utilizando esse canto, né? E como que a gente pode olhar para a poesia de Cântico dos Cânticos, que não parece nem com Jó, nem com Salmos, ela é muito específica, né? Ela tem elementos muito específicos, inclusive a linearidade, que é algo importante para a gente se nortear, para não entrar nesse perigo de achar, a gente entra no texto e já encontra ela falando, beija-me com os beijos da tua boca, mas a gente não sabe que ainda teve um casamento e tudo mais. Como é que a gente olha para Cantares literariamente falando, digamos assim? A gente deve olhar para o livro de Cantares como ele está lá mesmo, né? E cheio de enigmas, cheio de coisas que a gente às vezes... Se você pensar um pouco sobre o que é romance, o que é um romance? Quando você compra um livro, Fernanda, você compra, vamos lá, você compra um livro da Jane Austen e aí quer ler, aí você abre aquele livro e lá está a primeira frase do livro, né? Então, aquela primeira frase, ela é o abrir, é um descortinar de um mundo. Que mundo é esse? O mundo do autor, né? Então, o autor está lá escrevendo e ele quer que você entre no mundo em que ele imaginou, né? Então, aquelas primeiras frases, elas são uma porta, um portal de entrada naquele mundo imaginado, né? Então, para o autor construir tudo isso não é uma tarefa simples, né? É uma tarefa bem complicada. Então, quando nós pegamos um livro, a gente quer, então, adentrar no mundo, né? A gente quer imergir naquele mundo. E o narrador, por exemplo, se tivesse um narrador aí, o livro de Cantares, ia facilitar bastante, porque o narrador é aquele que movimenta o boneco de ventríloco. Exatamente, né? sim. Então, ele põe as falas na boca dos personagens e constrói ali os dramas, as alegrias, as tristezas. Fala em beat, o beat é um momento em que dá uma virada, Sim. sabe? Tá indo aqui, aí acontece um acidente, aí dá uma virada, aí é revelada alguma coisa aqui e ali. Além do que ele situa a gente também na história, né? Pra gente não ficar perdido. Com o tempo, né? Algo que é o muito tempo, importante. ele fala. Espaço. Ele começa assim, tipo, o livro, né? Naqueles dias havia guerra, não sei lá das quantas, né? Ou então era outubro e o não sei o quê. Ele situa o tempo, ele situa no espaço. Na época em que as mulheres, ou então dá uma citação assim que joga já um problema como orgulho e preconceito. Exato. É dito que as mulheres vão atrás de um marido, parece que é alguma coisa assim, né? Exato. É bem entendido que toda mulher está atrás de um marido para casar. Ela joga isso, ela está te empurrando para um mundo. Que mundo é esse? Vê sobre esse questionamento. Ela tem respostas sobre este questionamento que ela começa, né? É bem interessante isso. Mas no livro de Cantares nós não vemos nada disso, né? Nada que pudesse facilitar a narrativa, que pudesse facilitar o desenvolvimento dos personagens, que pudesse explicar quem é quem no jogo do bicho, né? Exatamente. Não tem nada disso, não há nenhum tipo de narrativa, de narrações que oriente. De forma linear, como a gente está mais acostumado. De forma linear, como uma abertura, o primeiro capítulo, né? E aí vai a história, aí o ponto alto e depois resolve-se o problema. Exato. Não há isso. E como que a gente se vira, então, com o livro de Cantares, né? Pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Nós sabemos que o contista, o romancista, é o próprio Deus.
né? Exato. Que, claro, iluminou, inspirou o autor, que pode ser Salomão ou outro da sua época, sua corte. né? Da sua corte. Então, se Deus tivesse construído de outra forma, não seria tão maravilhoso, tão incrível como a gente vê. Não existe um livro igual ao livro de Cantares. É verdade. Olha, nós estamos no século 21. Quem gosta de ficção, né, lê as ficções mais louquinhas que tem aí, eu gosto só de um tipo, eu gosto do tradicional. Mas há quem goste daqueles dramas, sei lá, que começa do início e depois vai para o começo, né, e vai tudo mais. Sim. Cantares tem uma narrativa que eu descobri fazendo pesquisa, que toma a forma quiástica como um sistema de leitura do livro. Por exemplo, o que é a forma quiástica? Um ponto fixo e depois vai e volta nesse ponto, sai e volta do ponto. Todas as unidades estão em órbita dele. Exatamente, todas tudo que é falado volta para este ponto, né? Círculos, né? Não é como a história linear, como as nossas histórias atuais, mas ela vai em círculo, né? Quiástico, que é o X, né? É a forma em X. Então tem um centro, vai para lá, passa tudo que para onde caminha tem que passar no centro. Então, observando assim, a gente sabe que o capítulo 1 de Cantares não é o começo da narrativa. O início da narrativa, muitos estudiosos defendem, e eu também acreditei assim, e fiquei firme, que o começo esteja entre o capítulo 3 e 4, quando de um casamento. Que é quando fala que a liteira está chegando. A fumaça sobe, sim. a liteira vem, né? É uma imagem muito bacana. Então, ali com certeza é um ritual de casamento. Certo. E de coroação. Então, o que a gente vê? Um casamento e uma coroação. É bem simbólico isso e combina muito com a honra que é o casamento. Né? Porque o que nós vemos do casamento hoje é uma coisa tão desfocada, de uma maneira tão triste, que a gente não consegue perceber como ele foi projetado no Éden. Nós não conseguimos e ficamos muito longe disso. Mas Cantares, ele resgata um pouco isso, do que significava da honra que é o casamento. E o apóstolo Paulo diz, né, digno de honra seja, né, o matrimônio tanto como o leito sem mácula. Então, seja digno o casamento. Então, o livro de Cantares, ele dá essa dignidade perdida, desfocada. Então, a liteira vem. E aí, a sulamita, né, não é o centro, quem é o centro é o rei Salomão. É o rei Salomão, sim. O que é muito curioso, porque nos nossos casamentos de hoje é a noiva, que é o centro, exatamente. Também eu vejo sentido nisso, porque afinal de contas ela está se preparando para encontrar o noivo. Né? Não vamos antipatizar muito com essa ideia, né? Exatamente. E radicalizar, né? Mas é bonito também ver que a noiva se prepara e o noivo está aguardando ela no altar, né? Mas são símbolos. Sim. Né? Então, com relação a isso, a forma quiástica resolve muito das coisas, de começar com beije-me. Então, beije-me com os beijos de tua boca, porque tem tão assim chocante, né? Intensa. Né? E começa assim pela a questão física. A intimidade já. A intimidade do casamento. Então, nesse caso, o início do livro seria entre o capítulo 3 e 4, né? Até o 5. Aí depois, eu trabalhei assim no livro, né? Comecei pelo casamento e depois fui para o capítulo 1, 2, aí pulei para o 5, 6, 7, 8. Isso já resolve muita coisa na nossa mente, né? Resolve. Quando a gente organiza as coisas, traz um sentido de novo e também dá margem para a gente poder reafirmar também que se trata do Salomão com a Sulamita, o amado de Cantares. Exatamente. Com a sua amada, verdade. Sadi, eu trouxe aqui, até comentei com você antes, sobre uma curiosidade, na verdade, sobre
Cântico dos Cânticos ser usado, ser recitado em uma festa judaica, que é a Páscoa, a Páscoa judaica. Existem 5 rolos, né, que são chamadas de megilotes, vou falar aqui, depois o pessoal que fala hebraico Já pode perdoa ajudar. exatamente, perdoa a pronúncia, mas existem 5 livros bíblicos que são recitados até hoje em algumas Sim. celebrações judaicas. O livro de Ruth, o livro de Cantares, o livro de Lamentações, o livro de Eclesiastes e também Esther, na festa do Purim. E me chamou muito a atenção do porquê Cântico dos Cânticos ser recitado justamente na Páscoa, já que ele é um livro que fala, que nem a gente estava comentando, sobre casamento, sobre a relação de um homem com uma mulher, o amor deles. Então, por que será que os judeus escolheram justamente este livro e não, por exemplo, Êxodo, talvez, para recitar durante a festividade judaica, que até hoje eles fazem isso também? Qual que é o motivo? Então, um dos motivos que a gente pode entender é a questão de que o judeu, ele é muito apegado ao livro de Cantares, né? Eles são muito apegados. E houve umas discussões lá pelo século XIX, no século IV, eu acho, se ele deveria continuar no cânon ou não, entre os judeus isso, no cânon judaico, né? Olha só. E porque uns queriam tirar e tal. E aí você pode encontrar lá muitos rabinos vindo em defesa do livro de Cantares, e que isso não era nem para ser questionado, porque o judeu, ele lia o livro de Cantares como se ler uma carta de amor, né? Uau. Uma carta de amor. Então, ele fala, né, o Yosef Akiba, ele fala que o livro não existe um dia mais lindo do que quando foi entregue o livro de Cântico. Exatamente. Né? E também ele diz também que não há coisa mais importante do que isso. Então, o grau de apego do judeu com o livro de Cantares é grande até hoje. E olha só, uma das festas principais é a festa do Pentecostes, da Páscoa. Então, ele é lido na Páscoa. Sim. E é lido também, acho que, como é um livro curto também, né? Ele pode ser lido muito rapidamente. Mas eu acredito que não é só por ser um livro curto. É porque a história de amor da Sulamita e do rei Salomão realmente é algo que aponta muito fortemente para o amor de Deus para com Israel, né? Então você vê a Sulamita, ela é do povo, e o rei é magnânimo, né? Então, Que legal. Gente, encaixa muito bem. Eu não entendo como as pessoas de repente podem desprezar isso. Também tem a questão alegórica, no sentido de que Cantares é uma alegoria, não é e é, né? Maravilhoso. Não é e é ao Melhor mesmo dos tempo. mundos, Isso foi meu esposo que falou. Não é e é. Certo. Porque ao mesmo tempo em que a gente não pode alegorizar tudo. Sim, porque achar que nada, desprezar a questão de falar sobre casamento, sobre se homem e existiu mulher. ou não, se existiu ou não a Exatamente. Sulamita. Sim. Eu acredito que tenha existido. Mas, por exemplo, se você entende que o livro de Cantares é um livro muito, muito complexo, mas ele é muito bonito, ele é muito lindo, ele é tudo o que a gente queria que fosse todos os casamentos do mundo. Sim, com né? certeza. A gente queria que fosse daquele jeito, com muito sabor, com muito cheiro. E também, olha, quem pode amar assim, senão Deus, que amou o seu povo, né? Nossa, Que projetou a redenção de um jeito tão incrível, de uma forma que nós fomos totalmente abençoados. De nós mesmos não se parte nada de nós mesmos, né? assim como a Sulamita. Assim também como a Sulamita combina muito. Sim. Para mim cai como uma luva. É verdade. Né? A história da redenção com a história da Sulamita e Uma o coisa rei Salomão. muito legal disso, quando a Sulamita fala, já logo no primeiro capítulo, né, que ela fala, mulheres de Jerusalém, não olhem para mim por eu estar morena e tudo mais, ela se sente um pouco menor, exatamente, ela mostra isso, ela tenta se autoafirmar, a gente vai trabalhar um pouco disso quando entrar justamente no livro em si, mas é muito legal pensar que ela
é uma pessoa simples, ela é uma pessoa indigna, digamos assim, e o que será que Salomão viu nessa mulher? Pois é, exatamente. Não combina? Combina demais, é Né? muito lindo. E ver também que Deus já usou essa questão do casamento em outras passagens. Ele fala isso em Oséias, por exemplo. Oséias, do capítulo 1 ao 3, é Deus, tudo bem que naquele momento em si, dando a mensagem de juízo, né? Falando para o profeta casar com uma prostituta, para meio que escancarar para o povo o que estava acontecendo. Deus ama Israel como uma mulher, como uma esposa, só que ela escolhe traí-lo o tempo inteiro, né? Deus ele usa a linguagem do casamento para manifestar o seu relacionamento. E depois tem Paulo aplicando isso mais teologicamente, falando sobre o casamento de Cristo com a igreja em Efésios, né? Então, é muito incrível, e eu acho que isso dá até margem para a gente ver como que esse livro está dentro da história da redenção, né? E eu gostei muito disso que o pastor Nelson falou, sobre ser e não ser, porque se a gente exclui toda a parte prática, digamos assim, que ele está falando também, né? Sobre homem, sobre mulher, sobre relacionamento, sobre casamento. Sim. E esse resgate da pureza e da beleza que Deus planejou para esse encontro, para essa união, mas sem tirar também o fato de que ele está dentro da história maior que é a redenção. Sim. É muito bom isso, né? Essa questão de que ele é uma alegoria, mas ele também é uma poesia lírica. Que fala do também, amor, né? Que fala da relação íntima. Traz isso é muito legal. um tipo de Cristo, né? Então é Com uma certeza. tipologia também. A gente pode ver que há uma evocação de beleza muito forte. Sim, é verdade. Então, o livro de Cantares é o único livro das Escrituras que delineia o corpo humano, né? É verdade. Então, se não foi feito isso lá no Éden, Deus criou Adão e depois Deus criou Eva. Mas não se vê nenhum comentário a respeito se eles são bonitos, se eles... não existia, claro, nem nada feio no Éden, obviamente. Mas como é que era o homem, né? Essa beleza. Esse delineamento. Mas em Cantares isso é feito de uma maneira santa. Então fala assim coxa, fala assim pescoço. Né? Fala assim olhos, em cabelos, né? Fala-se no umbigo, né? Verdade. Isso não é feito em parte alguma das Escrituras. É verdade. Então esse delineamento, e é um delineamento emocional. Você verdade. vê, né? Sim. É completamente lírico e emocional. Quando ele fala dos olhos, os olhos são parecidos com pombas. Aí também tem algumas coisas que a gente não entende pelo nosso contexto de Exatamente, vida. Aí sim. ele fala que ele compara a beleza dela com as éguas de Salomão. Quando eu aprendi o que era isso, eu falei, caramba, Nossa, é um ótimo elogio, pessoal. Maridos, esposos, namorados, peguem esse elogio aí, comparar a sua esposa às éguas dos carros de Faraó. Dos carros de Faraó. Mas se você vê o quanto que é elegante um cavalo, né? Pega aí na internet aí, fala cavalo e elegância. Você vai ver que você vai encontrar. É extremamente elegante o caminhar do cavalo e das éguas. E aqueles cabelos dela, aquela crina, né? Sim. E um aquela comentário que eu vi sobre essa questão das éguas, né? Trazendo isso, por que ele fala especificamente das éguas dos cavalos de Faraó? Porque no Oriente Próximo, segundo o que eu li, né, gente, comentário bíblico, no Oriente Próximo, quando tinham batalhas e tinham os cavaleiros, né, com os cavalos, estava todo mundo ali pronto para ir batalhar, o que acontecia? O exército inimigo fazia o quê? Pegava uma égua no cio e colocava no meio dos cavalos do exército inimigo. E todos eles, os cavalos lá, ficavam endoidecidos e saíam da marcha e tudo mais. Então, quando ele fala que ela é como as éguas dos cavalos, quer dizer que ela para o trânsito, literalmente. Ela causa rebuliço ali no meio das pessoas por conta da beleza, ela chama atenção. Aí, quando eu aprendi isso, eu falei, caramba, olha só. A fala de Cantares delineando o corpo não é, por exemplo, como uma música de funk, né? Sim. Ou de pagodeiro. Eu gosto de pagode. Mas você vê que é uma coisa desrespeitosa, né? É alguma coisa utilitarista. Então, quando se fala em corpo de mulher, é uma questão muito de utilizar mesmo, né? Também, né? Não com compromisso. Sim, e o escritor de Cantares, ele evoca
Tudo isso de uma maneira santa e pura, resgatando, né, aquele entendimento do Éden sobre homem e mulher, o relacionamento físico, como deveria ser. Você pode até me falar assim: ah, então o livro de Cantares é para os casados? Eu ia comentar sobre isso. É só para os casados? Mas... Não, o livro de Cantares é para todos os que querem entender o projeto de Deus. Mesmo que você tenha uma vida, uma história triste de casamento, e há histórias tristes, né, ou de traição, ou de morte repentina, ou mesmo de, sabe, de várias coisas que a gente sabe que acontecem. Se você assiste, por exemplo, Investigação Discovery, eu assisto, e tem lá, por exemplo, Segredos Bem Casados, que é uma série, Segredos Bem Casados, é só crime de casamento. E a mulher matando o marido por causa de dinheiro, né? Por causa como é que se fala? A apólice de seguro, eles fazem a apólice de seguro e depois vão lá e matam. Então, isso acontece com homens e mulheres, não é feminismo ou, sabe, machismo, é com homens e mulheres. Então, se você vê o quanto que Cantares, ele resgata essa dignidade do casamento, delineando o corpo, né, sobre olhos amorosos, né, olhos líricos, né? Então, e com cantando a liberdade, a beleza, e com a liberdade que o casamento traz, né? Exatamente, exatamente. A gente sabe que Adão e Eva desfrutou disso como nenhum outro casal. É verdade. Né? Então a gente olha, pelo menos é isso, eu olho para Cantares, como se me explicassem como seria lá no Éden. Né? É verdade. Você não pode olhar superficialmente, senão você vai ficar completamente perdido. Você precisa ter uma pazinha e cavar, e esses significados vão abrir, que nem a gente falou, né? Por que será que ele comparou ela às éguas de Faraó? Pra gente não tá dentro do nosso contexto, então vai parecer muito fora, muito longe. Né? E em todo o livro a gente tem essa riqueza, né? E aí, Sadi, pra gente finalizar, eu queria te perguntar, que nem a gente comentou, né? Deus colocou esse livro aqui, ele inspirou Salomão para que ele passasse essa mensagem. E aí eu queria saber qual é a mensagem que Deus quer trazer para a igreja hoje, né? Para mulheres casadas, mas também para as mulheres solteiras, para as mulheres que tiveram problemas no casamento também. Por que estudar o livro de Cantares? Né? O que Deus está querendo transmitir para a igreja dele com esse livro? Ok. O tema do livro é com certeza o amor conjugal, certo? Né? Então, lá utilizando a Sulamita e o amado. Mas lá você encontra um desajuste, né? Que a gente vai perceber que há uma cama vazia. É verdade. Né? Há um retirar-se, né? Ele se retirou e ela não quis atender e ele se retirou, né? Então há um conflito. Há também uma insatisfação com a cor da pele. Né? Eu estou morena, mas também porque eu fui exposta ao sol, né? E tudo mais. Há também, por exemplo, a questão do nome, né? O nome do meu amado é um nome valoroso, né? Essa questão da boa fama, e muitos outros temas que nós podemos observar. Lá também há uma liderança masculina, né? Que a gente vai ver no livro. Lá fala sobre fidelidade, sobre o quanto que o amor é forte. E quando ele fala do amor é interessante, porque quando ele fala que o amor é forte como a morte, o ciúme duro como a sepultura, né? Como as labaredas de fogo, as labaredas do Senhor. Então parece que há um intensificador ali no tema, né? Sim. No tema, o que é o amor?
né? O que é essa coisa que queima no coração? Então, a gente sabe que se não for bem direcionado, isso destrói vidas. A paixão destrói vidas, a paixão desconectada dos seus propósitos verdadeiros, fora do casamento, destrói. Então, Deus trazendo tudo isso, esse tema, é muito cuidado com o seu povo. Muito cuidado, porque a igreja militante, ela precisa entender o casamento e dar a devida honra e cuidado ao casamento. Se você não é casada, mas você pode incentivar alguém, pode orientar alguém. É importante que se saiba sobre isso, até para explicar seu próprio passado, sabe? Às vezes a gente não quer pensar muito sobre as nossas experiências, mas o servo de Cristo, ele vai ter que fazer as equações e vai ter que fazer as resoluções dos seus dramas de vida, para que não se fique uma alma amargurada, né? Longe de vós toda a ira e amargura, raiz de amargura. Muitas mulheres são adoecidas com raiz de amargura por causa de relacionamentos mal sucedidos. E o livro de Cantares, ele traz a perfeita vontade de Deus, de como deveria ser. E também, como mulheres, como é que a gente quer entender as coisas, a autoaceitação, né? A profissão. Cada um tinha os seus rebanhos, sim, né? É verdade, então a gente vai conversar sobre isso, sobre essa autoaceitação, autoimagem, né? Então eu acho que o propósito, o tema principal é o casamento, mas é também ajustar as nossas vidas ao propósito de Deus, olhando para a Sulamita e para o amado, né? Então toda a escritura é útil para o ensino e a gente então quer desfrutar disso. Quer pescar as coisas lá, se a gente não sabe o começo, onde foi, de fato e de verdade, se a gente não entende, né, essas reminiscências todas que a Sulamita tem, mas tem coisas bem claras que a gente pode aproveitar bastante. Então, o tema principal é o casamento, mas é também o homem, né, e a redenção, e Cristo, né, porque tudo aponta, na verdade, para Cristo e aquela redenção final. Perfeito, perfeito. E aí, antes da gente finalizar, só complementar o que você falou, né? Eu li num livro do Raymond Brown, que é Entendendo o Antigo Testamento, se eu não me engano. E ele fala sobre Cântico dos Cânticos, a questão do relacionamento, da relação íntima, do casamento e tudo mais. E ele fala simplesmente, o fato do Senhor também ter separado um livro como esse, tão excepcional, é o Cântico dos Cânticos do rei mais sábio de Israel, que Israel já teve. Então, assim, é sublime. O fato de Deus ter separado esse espaço e dado essa primazia para uma obra que fala sobre o relacionamento, sobre a relação íntima, o quanto que Deus valoriza isso. O quanto que Deus quer que o seu povo entenda o quanto isso é belo e dentro dos parâmetros que ele constituiu da aliança, do pacto, do compromisso, do casamento, o quanto que isso é de fato sublime. Eu achei isso muito legal, porque às vezes pode ser um tabu, né? Falar sobre cantares na igreja ou fazer uma rede de estudos e tudo mais, sendo que não, é uma coisa que Deus valoriza e quer ensinar a gente o quanto isso é perfeito dentro daquilo que ele construiu. É isso mesmo. Maravilhoso, gente. Nossa, passa muito rápido, né? Passa rápido. Caramba! Pra mim foi tão rapidinho. É só o começo. É só o começo, gente. Então, esse foi o nosso primeira live dos nossos estudos, da nossa jornada em Cantares. A gente espera que vocês tenham gostado bastante também. Leia e releia o livro de Cantares. Exato, gente. Muito maravilhoso. Você mesmo vai descobrir muitas nuances, porque a feminilidade é cheia de nuances. Então, é algo muito belo, que precisa ser desvendado. Então, leia e releia o livro de Cantares, tá bom? Se desafie também a fazer suas próprias pesquisas. Verdade. Né? A ter bons livros de comentários. Peça para o seu pastor livros bons da cultura cristã, outros livros que te ensine a ver os livros da Bíblia. Sabe? A entender os livros da Bíblia, e você vai buscar também, né? Todo mundo ajuda, mas é legal você incorporar isso em você também. Você fazer suas próprias pesquisas e você também cavar aquilo, né? Os livros das Escrituras.